De notícias ao vivo, já conosco no estúdio, vereador não reeleito, infelizmente, americano. Bom dia, vereador americano. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos assistem. Mais de 5 mil votos, vereador? 5.234 votos. Uma tristeza, ele não conseguiu ser eleito. Ah, Pedro, depende assim do ponto de vista. Se por um lado triste, por um outro lado bem alegre, porque eu acho que o que a gente espera na política, mais que o poder, é o reconhecimento das pessoas. E graças a Deus nós tivemos esse reconhecimento. Aliás, desde 2004 para cá, eu só venho aumentando a quantidade de votos. Significa que realmente a gente tem feito um bom trabalho na Câmara Municipal. A sua primeira eleição foi em 2004? 2000. Em 2004, 2000 tive uma votação parecida, 2004 para 2008 aumentei em quase 15%, depois também 15% e agora 30% a nossa votação. Eu me lembro quando o senhor ainda não era vereador e nós compramos aquela briga para unificar a fila dos táxis no aeroporto, lembra disso? Verdade. Táxi comum, especial, era uma disputa, né? E o tempo provou que nós estávamos certos. É verdade, né? Realmente. E é isso que é bom, né? O tempo mostra tudo, né? As pessoas, conforme vai passando o tempo, começam a conhecer as pessoas e os fatos vêm sucedendo e mostram a realidade. O vereador só não foi eleito por causa daquela questão do Partido Verde, que a coligação não foi autorizada? Na realidade, ele é um dos fatos. A verdade é que o partido, infelizmente, nós tivemos alguns colegas, não obstante se empenharam, mas não tiveram desempenho previsto na eleição. Ou né? desejado. Desejado. Até previsto, nós tivemos nas urnas, nas eleições passadas, vereadores, candidatos que tiveram uma quantidade muito expressiva de votos, e dessa vez, infelizmente, por talvez vários fatores, você sabe que campanha e eleição depende de uma série de fatores, não é só o trabalho da pessoa, depende do tipo de campanha que é levada e a mensagem que é levada, às vezes é compreendida pela população e às vezes não. Agora, 4 anos passam depressa. Eu vejo agora o vereador Paulo Roberto Sequinato voltando. O senhor pretende descansar 4 anos, permanecer na política, voltar? Vou trabalhar, né, Pedro? Quem me conhece sabe, eu trabalho bastante o tempo todo. Você vê, na segunda-feira, a eleição foi até tarde, você tem um pouco a chateação do resultado não ter sido alcançado no resultado coletivo. Mas na segunda-feira, 8 horas da manhã, eu já estava no meu escritório. Na terça-feira, eu estava na feira ali do Paravente, agradecendo as pessoas. E o que é gostoso, Pedro, é que houve até que uma comoção ali no bairro, as pessoas que vieram nos cumprimentar. É engraçado, ficaram mais tristes que a gente. A gente percebeu, até no meio político, muitas pessoas ligando, passando mensagens, e a gente percebeu o quanto a gente é reconhecido. Pessoas que não votaram em mim vieram me abraçar. Eu tenho uma padaria ali no Paravente. Nossa, foi uma coisa... Lá. Todo mundo conhece. Do nosso amigo, aproveitar e mandar um Décio. O Décio e o Zé, né? E o pessoal triste. Muitas pessoas vieram, poxa, americano, eu não votei porque eu tinha outro candidato, outro compromisso, mas eu estou triste e você vai fazer uma falta na Câmara. Com certeza. Vereador, a questão do Uber na cidade agora está chegando num ponto de decisão. E o senhor, a gente sabe que é o principal defensor da categoria dos taxistas, não só aqui em Guarulhos, como no estado de São Paulo e a nível nacional também. Não seguir na Câmara dificulta essa luta ou você acha que não, o trabalho continua o mesmo? Olha, o trabalho, eu sou defensor de uma categoria, enquanto vereador eu trabalho para a população toda. Enquanto presidente da Guaracop, eu vou seguir sempre estar defendendo, logicamente, os taxistas. É fato que você está um pouco longe da discussão, mas a Câmara é sábia, o prefeito, o Guti é um prefeito eleito agora, tem tudo para colocar de vez um ponto nessa história. Eu acredito que vai ter um diálogo aberto com a categoria e vai ouvir. O fato de não estar o vereador americano, a categoria não pode deixar de ser ouvida. Aliás, nenhuma categoria, ainda mais uma dessa, que é de trabalhadores super organizados, ali no aeroporto, a melhor cooperativa do Mercosul, em Guarulhos, tem um bom trabalho, né? Então, eu acredito que a categoria vai ser ouvida. É importante dizer o seguinte, esse tema, você vê, abre lá o Reclame Aqui, é importante que as pessoas saibam, abre o Reclame Aqui, a campeã de reclamação de usuário é a Uber. Eu não sabia. Mais de 13 mil reclamações em menos de 1 ano e meio. Então as pessoas estão equivocadas. Agora, é importante, sim, se
se tem uma brecha na lei e há que se regulamentar, que se regulamente com regras claras. Os motoristas da Uber, muitos deles são escravizados. Não aguentam ficar 4 a 6 meses no trabalho. Se o senhor me permite, só há 2 semanas atrás, parece que 2 motoristas de Uber até se acidentaram por trabalharem excessivamente, cerca de 18 a 20 horas por dia. Gente, existe uma discussão, infelizmente, o poderio econômico dessa empresa, ele é grande, o marketing acaba sufocando qualquer verdade. Você tem até uma associação de motoristas desse aplicativo que ele comenta, não tem como sobreviver. Você sendo motorista desse aplicativo, não tem como sobreviver. É um engodo, a gente cansa de ver. Agora, se é uma coisa, uma lacuna, eu não entendo como lacuna. Para mim, o judiciário errou feio, existe é um conjunto de leis que o proíbe, mas já que se criou essa onda, então que se regulamente. Eu conversei com o até então prefeiturável, o novo prefeito eleito Guti, falei da importância que tem que ser com regras claras. As regras têm que ser claras para quem dirige, para quem presta o serviço, para a população, para o usuário do Uber. Ele tem que saber que carro que ele está tomando, qual é a segurança, se está sendo vistoriado. Ele tem que saber tudo. E a tarifa tem que ser muito clara, muito transparente. Vereador, me permita. Desculpa. E detalhe também que é importante, você não pode sepultar uma categoria. Se tem regras para um, tem que ter regras para outro. Não pode você, por exemplo, aqui, eu abri aqui uma rádio clandestina aqui do lado, sim, e de repente falar, isso veio para ficar, então eu regulamento essa rádio clandestina com regras totalmente diferentes da que vocês têm aqui. Mas o senhor se lembra que nós falamos aqui num passado não muito distante que havia uma deficiência no táxi urbano em Guarulhos. O secretário Atílio até achou que era um complô para colocar novos táxis. Da mesma forma que os perueiros surgiram na deficiência dos ônibus, eu acho que o Uber surgiu na deficiência do táxi urbano. Isso que eu falo. Mas, Pedro, deixa eu até te falar uma coisa. De um certo ponto, você tem uma certa razão, só me permite dizer isso aí no mundo. O Uber ele veio no mundo, não é em Guarulhos, em São Paulo. Nova York, agora, você vê, Pedro, aquela discussão que a gente sempre tinha o temor, porque você tem crises, né? Você tem épocas. E hoje, inclusive, independente de ter o aplicativo ou não, nós estamos vivenciando uma crise que o taxista, independente de Uber, mal está conseguindo pagar a sua prestação do veículo. Porque a crise veio, todas as empresas a gente está vendo, estão cortando. O aeroporto lá, embora eles não divulgam isso, mas você vê lá, tem notícias aí, 40% a menos de voos, né? Os hotéis tendo dificuldades, os restaurantes da cidade, não é da cidade, é do Brasil, nós estamos passando uma crise. E o táxi depende dessa demanda. É um equilíbrio de oferta, né, e procura. Então, o que acontece nesse sentido? Se a gente não toma cuidado, que nem naquela época, se eu colocasse, como muita gente falava, me desculpe, se eu não lutasse em prol dos taxistas naquele momento e deixasse colocar 400, 500 carros como eu quero colocar, hoje a crise estaria muito pior para ele. Então, o poder público ele tem que ter essa sensibilidade. É lógico que naquela época demorou-se para colocar, e eu sempre te falei isso, nunca neguei isso, mas também existia uma discussão desses novos alvarás não serem para os barradores, e mais uma vez o tempo mostra que estava certo. Não sei se você lembra que a discussão era, porque o Ministério Público vai intervir, licitação. Tá aí, o tempo mostrou quem estava certo. Nós demoramos 4 anos para fazer aquilo, e detalhe, onde sempre se temia que era o Ministério Público, foi feito um TAC dentro do Ministério Público, que concordou conosco na época que o certo era ser um processo seletivo dentro de quem já atuava no setor. Até, não só para você valorizar o trabalhador, mas principalmente para o usuário, porque você já teria uma pessoa com experiente, já habilitada e capacitada para atendê-lo melhor. Agora, vereador, o senhor apoiou o prefeito eleito Guti no segundo turno. Aí se especulou que o senhor estaria cotado para secretário de Transportes. Aí foi negado. O que o senhor me diz sobre esse tema? Na realidade, no primeiro turno, eu fui com o candidato Martelo, sim, fui até o final, fui leal, sempre com o meu estilo de ser. Nós colocamos uma proposta, eu entendia naquele momento que era a melhor proposta para Guarulhos.
a população, nós não conseguimos mandar o recado para a população. No segundo turno eu fui procurado pelos dois candidatos. É importante dizer que às vezes a gente vê, aí dizem o núcleo duro do novo prefeito, diz que muitas pessoas vieram apoiar o Guti porque ele estaria eleito. É importante dizer que o vereador americano eu fui procurado pelos dois candidatos. O Eli Correia e o Guti. O Eli Correia, o qual eu recebi respeitosamente, aliás, foi muito respeitoso comigo, e o Guti também. O Guti, a gente tem uma proximidade muito grande da Câmara, Sim. porque logo, Colegas, né? Logo no primeiro mandato eu fui um dos que recebi muito bem o Guti. Então, principalmente o primeiro mandato do Guti, nós tivemos uma relação muito próxima. E aí ele me procurou, acho que primeiro da importância da nossa votação, segundo pelo carinho que nós temos um pelo outro. E aí conversamos naquele momento. Em nenhum momento nós tratamos em questão de cargo. Em nenhum momento eu falei para ele que queria cargo, em nenhum momento ele falou. O que nós falamos, e eu falei, eu tenho mensagens, inclusive, aqui, que a nossa preocupação não é da boca para fora, é com Guarulhos. Eu falei, Guti, você tem uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade do Guti, ela é muito grande em trazer o melhor para Guarulhos. 83% de votos, mais de 83%, isso pode credenciá-lo, né, para melhorar muita coisa, mas também traz muita responsabilidade. Porque 83% das pessoas acreditando numa melhora para Guarulhos. E eu acredito também, eu sou um desses que acredita. Agora, não temos nada, o que nós temos são algumas conversas que nós tivemos no sentido de como será Guarulhos na questão de transporte, inclusive ele deve me ouvir, né, porque sempre me ouviu, sabe que eu sou uma pessoa... quando se fala da gente ser o secretário de transporte, porque é meio que natural, porque ele fala que é uma pessoa de Guarulhos e que é um técnico, uma pessoa que conhece a cidade, né? Tem a referência. Que tem a referência. Então, talvez, por conta disso, saiu toda especulação, mas da boca dele não saiu isso, e nem da minha boca nunca saiu isso. Vamos ser convidado a participar do futuro governo. Olha bem, o que eu posso dizer é que eu sempre gostei muito de trabalhar. Né? Gostei muito de trabalhar. Logicamente, o Guti, se ele me convidar, é porque confia. E eu também confio no trabalho dele e a gente vai verificar essas possibilidades. Agora, é importante dizer, em nenhum momento, por mais que se especula, eu nunca tratei isso com ele. Não ofereceu, o senhor nem pediu. Não pediu. O que nós falamos, inclusive tocamos até no assunto do Uber. Que ele falou, americano, você é contra, tal, eu sou a favor. Eu falei então vamos tratar de uma forma. Vamos ser a favor de uma regulamentação. Não, encaminhamos. É a minha proposta. Embora É mundial, né, essa tendência também. Tendência, mas tem tendência já que está revertendo, viu? Porque se não tomar cuidado, vira uma bagunça geral. O senhor consegue conciliar, eventualmente, o comando da Guarucop e uma secretaria? Não, aí não dá. Não dá, né? Realmente não dá. Você sabe, acho que deve saber, eu durmo de 3 a 4 horas por noite, cara. Eu trabalho demais, por conta de tentar conciliar isso. Agora, eu acho que nem combina o cargo de secretário com o presidente da Guarucop. Isso não combina. Então, é isso que também tem que se colocar na balança. Os nossos taxistas, é uma coisa que é uma paixão, Pedro. É uma coisa muito bacana mesmo que existe entre mim e os taxistas do aeroporto. Aliás, eu quero falar, eu conheço vários sistemas de táxi aí pelo mundo. Outra vez, eu estava em Fortaleza, eu lembrei do americano, porque eu cheguei lá em Fortaleza, né? A cooperativa de táxi é uma cópia fiel da Guarucop. Parecia que eu estava na Guarucop. Eles conversaram com eu mandei até uma foto para o americano. Eles copiaram a Guarucop inteira aqui em Fortaleza, né? Para finalizar da minha parte, vereador, além do Uber, a gente sabe que vocês têm um problema lá, os taxistas, com os carros clandestinos. E isso parece que não acabou. Sempre que eu vou para a região do aeroporto, sempre vejo algum táxi de São Paulo ou algum outro carro. Como é que está sendo essa luta, vereador? Como é que você pretende... Eu não sei se conseguir acabar com isso. O que eu vejo é aqueles caras que carregador de mala, vestido de branco, aí ele vem e oferece um transporte. É o geladeira, né? Na realidade, o que acontece com relação ao que a gente chama de arrastadores, arrastador. Não só no aeroporto, como em Guarulhos, como em São Paulo, como no Brasil. Aliás, eu muito tempo tive para Madrid, o cara me ofereceu táxi. Você tem em todo lugar do mundo, você tem isso. Agora, é uma situação que você tem que combater com fiscalização.
É importante dizer isso, não dá para sair batendo no governo só porque o governo está acabando. O governo tem poucos fiscais, como tem poucos médicos, né? Como tem poucos fiscais de obra, como tem pouco tudo, né? Então você tem que tentar tratar com quem conhece, né? Facilita a gente por conhecer todos os meandros. Agora, é uma luta incansável, né? Então a gente tem que realmente... Mas eu não gostaria nem de falar, porque senão eu estaria já me colocando para o secretário. Isso aí é o novo secretário que tem que verificar, né? Tá, ok. Vereador Americano, obrigado pela presença. Lamentavelmente o senhor não foi reeleito, mas 4 anos passam depressa. Se Deus quiser. E eu quero aqui aproveitar, Pedro, agradecer novamente aí os 5.234 eleitores que nos votaram. E é um prazer, Pedro. Você não sabe assim, você chegar ao longo, depois de 16 anos, saber que eu deixei um legado na cidade. Deixei o Leve Leite, que atende 126 mil crianças. Foi uma luta isso. O desconto de IPTU, muito justo para quem mora em imóveis de feiras livres. Verdade. Né? Um desconto, ninguém tira isso. Aí tem o Bosque Maravite ali na área do Paravente, maravilhoso, uma área totalmente degradada. O senhor teve um projeto para os dentistas também, não Tivemos, na época se cobrava taxa de laudo absurda. Da Raio-X nós fizemos isso também na época. Mas nós tivemos uma infinidade. Nós tivemos uma lei simples, Pedro, dos escapamentos de ônibus, que mexer antigamente com as empresas de ônibus era uma dureza. Então é um legado, Pedro, que eu deixo assim, que quando eu começo a relembrar, cara, passa um filme na minha cabeça e eu saio muito contente mesmo. Obrigado, vereador. Até uma próxima oportunidade. Tomara que seja secretário, viu? Tem minha torcida. Obrigado. 2 minutos, voltaremos.